Recentemente eu lancei esse vídeo aqui, repleto de informações erradas sobre o processo de desenvolvimento de jogos. E ainda pedi pra galera me corrigir nos comentários. E como você deve imaginar, tomei muitos puxões de orelha. E esse vídeo aqui é pra revelar as verdades sobre o desenvolvimento de um jogo e corrigir as minhas falhas do vídeo passado. Salve, seus fazedores de jogos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal DH Dev Studio. Meu nome é Douglas Henrique e já confere se você é inscrito aqui no canal para não perder nenhum vídeo topíssimo como esse que eu trago todo domingo para vocês. Grande parte das pessoas são extremamente apaixonadas pelos jogos, seja 2D, 3D, para celular, console ou computador. Existem inúmeros jogos no mercado para todos os gostos, mas a maioria das pessoas não fazem ideia de como é o processo de criar um jogo e tem curiosidade em saber. Menos a minha mãe, porque sempre que eu e meu irmão instalavam o nosso console de última geração, Ultra Power Graphics chamado PlayStation, ela já mandava a seguinte frase: se você não desligar esse videogame agora e estragar a minha TV, tu vai tomar um pau. E é nessas horas que eu fazia como o Super Lucas e mandava um bom e velho lá ele. Melhor continuar, né? E bom, desenvolver jogos atualmente é extremamente simples e você não precisa ter conhecimento na área e nem se dedicar anos para adquirir esse conhecimento. Primeiramente, você precisa ter uma Game Engine, que basicamente é o programa onde você vai criar esse jogo. E você pode começar criando a sua própria Game Engine para treinar. E depois que já entender os conceitos básicos de programação, sistemas de física, sistemas de renderização, você poderá escolher qualquer Game Engine do mercado para trabalhar. Pois ao criar a sua Game Engine, você acelerou demais o seu processo de aprendizado. Só confia. Ainda bem que a galera aqui é expert no assunto e eu vou concordar com eles. Realmente, pra dizer uma coisa dessas, o cara tem que tomar uma boa cachaçinha. De vez em quando eu tomo a minha cachaçinha e ficar muito louco. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Criar jogos definitivamente não é uma tarefa fácil, pois você vai precisar estudar para dominar a área que escolher, independente se for programação, modelagem, a parte artística, criação de áudio, level design, enfim. Existem várias áreas que você pode escolher para se trabalhar com jogos, mas em todas elas é preciso muito estudo e dedicação. Já com relação às Game Engines, elas de fato são a mão na roda para ajudar o desenvolvedor a focar na criação de jogos. E temos muitas Game Engines incríveis no mercado, como a Unity, a Unreal, Godot, Game Maker, enfim, diversas opções. E você pode escolher a que mais te agradar. O ponto aqui é que definitivamente você não vai começar criando a sua própria Game Engine, pois isso pode ser mais complexo até mesmo do que criar um jogo. Criar uma Game Engine exige conhecimentos avançados de física real e também ser avançado em programação. Afinal, você vai ter que criar toda a física do jogo, o sistema de colisão, renderização, updates dos códigos, e só depois de gastar anos criando a Game Engine que você começaria a criação do seu jogo. Enfim, não é algo para um iniciante se meter a fazer, sendo que já temos excelentes engines já prontas e até mesmo gratuitas disponíveis no mercado. Primeiramente, você vai precisar escolher o tipo de gráfico que o seu jogo vai ter. E a diferença entre jogos 2D e 3D é que jogos 3D são muito mais difíceis de se desenvolver do que jogos 2D, por conta de ter que desenhar esses modelos em softwares como a Zeprite, por exemplo. Então jogos 2D como Hollow Knight e Blasphemous são bem mais fáceis de se criar, pois não precisam de planejamento como GDD, fazer pesquisa de mercado ou até mesmo otimizações, dispensando até as melhores práticas na codificação desse projeto. No começo até que foi bem, mas logo já se enrolou tudo. Realmente a primeira coisa que você precisa definir é se o seu jogo será 2D ou 3D. Porém, jogos 3D não são, por padrão, mais difíceis de se criar do que jogos 2D. Isso é uma das grandes ilusões que muitas pessoas acabam tendo. A verdade é que jogos 3D tendem a ser um pouco mais complexos, sim. Mas o que vai definir de fato se o jogo será mais difícil ou não de se desenvolver é o seu escopo. Principalmente os jogos citados no exemplo. Hollow Knight e Blasphemous têm um escopo absurdo e mecânicas bem complexas de se fazer. Esses dois jogos, mesmo sendo feitos em perspectivas 2D, são mais complexos e difíceis de se desenvolver do que muitos jogos 3D por aí. E todos os jogos precisam sim de um bom planejamento, usar as melhores práticas na programação, pesquisa de mercado, enfim. A menos que seja um jogo para uma Game Jam, se você realmente quer comercializar esse jogo, faça sim um bom GDD e planejamento para esse game ter o maior sucesso possível. Você precisará criar as artes para os personagens e para o cenário. E aqui não faz muita diferença misturar estilos de artes diferentes, como pixel art ou artes feitas à mão, por exemplo. Pois jogos que têm artes diversificadas agradam demais ao jogador e faz ele perceber o quão habilidosos
maravilhosos são os artistas que trabalharam no projeto, além de trazer uma maior riqueza visual. Uma das grandes vantagens de se criar artes para jogos 2D é que você precisará desenhar quadro a quadro a movimentação desse personagem, e sem contar que softwares como Blender, por exemplo, facilitam na criação dessas animações frame a frame. É sempre uma boa prática tentar criar uma identidade visual para o seu jogo, pois isso ajuda na imersão do jogador naquele mundo. Então definitivamente você não vai misturar inúmeros estilos visuais diferentes no seu jogo só porque você achou bonito. Por exemplo, você cria um jogo 2D em pixel art, mas coloca seu personagem feito de um modelo 3D, alguns inimigos desenhados à mão, partes do cenário feitos em artes realistas e bom, olha como isso tá ficando. É exatamente esse tipo de situação que você deve evitar, porque isso passa a sensação de um jogo amador, feito sem polimento algum, onde os desenvolvedores simplesmente pegaram qualquer asset e tacaram no jogo só para vender o game. E você não deve passar essa impressão para os seus jogadores. Você só deve fazer isso se de fato ter um estilo diferente em algum elemento do seu jogo venha a agregar na experiência do jogador. Vou te dar 2 exemplos. Em Cyber War, o mundo é todo criado em pixel art, e no início do planejamento do jogo era tudo feito em pixel art, até mesmo os portraits dos personagens. Mas os desenvolvedores perceberam que criar portraits em estilo mais cartoon ia agregar demais na imersão, e olha a diferença que isso trouxe. Além de incrementar ainda mais essa temática cyberpunk, agora inclusive é possível ter cinemáticas incríveis contando mais da história do jogo no mesmo estilo. Então esse sim é um bom exemplo de quando vale a pena adicionar outro estilo visual ao seu game, mas tudo isso foi testado e validado pelos desenvolvedores. Já o jogo Brotato, por mais que tenha mecânicas muito semelhantes ao jogo Vampire Survivors, ele conseguiu se diferenciar dele por ter uma identidade visual única aplicada em todos os elementos do jogo, inclusive nas HUDs, ou seja, no menu de armas e melhorias. Tudo tem o mesmo estilo de arte, trazendo uma identidade visual única e inconfundível para o jogo. E novamente os nossos incríveis fazedores de jogos estavam de olho aberto para as falsas afirmações desse trecho, pois o Blender ele é feito para se trabalhar exclusivamente com modelagens 3D e não com pixel art. E é como o Misael Araújo destacou muito bem aqui na correção, você pode até usar o Blender para tirar o render de alguns sprite sheets de animações de personagens, mas ainda assim você precisará fazer refinamentos em outros softwares posteriormente, como a Zeprite, por exemplo. E cara, o Gemerson Aldir, me desculpe se eu pronunciei errado o seu nome, fez uma mega correção extremamente detalhada e completa, apontando inúmeras falhas, e isso sem nem mesmo ter conhecimento na Unity, segundo ele. Parabéns pela sua paciência em destacar todos esses pontos. E olha, se tu não desenvolve jogos ainda, deveria investir na área, viu? Fica aí a dica. Mas agora que estão feitas as correções, continuemos. Então digamos que o seu personagem tem a animação de andar, pular, atacar e construir. Cada animação dessa terá vários frames, e cada frame é uma posição da movimentação desse personagem. E quanto mais frames ele tiver, mais travada fica a animação do personagem. E quanto menos frames, mais fluida, pois a animação se torna muito mais objetiva. E quanto às artes do cenário, elas podem ou não ser animadas, mas se você optar por animar essas artes, vai seguir o mesmo padrão que eu expliquei anteriormente para a criação dos personagens. E essa parte quase passou despercebida, pois é basicamente assim que se cria animações. Porém, no finalzinho teve um detalhe crucial que estava totalmente errado, e foi muito bem corrigido pelo Emanuel Araújo. A verdade é que quanto mais frames uma animação tiver, mais fluida ela tende a ser. Mas você também não precisa sair criando artes aí com 60 frames não, viu? O padrão normalmente usado é 12 frames por animação, já que traz uma fluidez excelente para a animação. Mas ainda assim você pode conseguir fazer animações muito boas que tenham 8 frames ou até 4 frames apenas. Então isso é relativo ao que você precisa criar de animação. Um ataque que precisa ser rápido pode ser muito bem feito em 4 ou até 2 frames. Resumindo, o padrão normalmente é 12, mas você pode usar o seu feeling para sentir se essa animação precisa ter mais ou menos frames. Ao iniciar a criação do seu jogo na Unity, a primeira coisa que deve ser feita é o chão. Afinal, o jogador precisa ter onde pisar, e sem o chão, a física da Unity não funciona, pois ela vai simular o espaço que é sem gravidade. O quê? Pois é, galera, essa parte aqui não tem nada a ver. A física da Unity, por padrão, já é ativa, tendo um chão ou não. A única coisa que você precisa fazer para um objeto receber a ação da física da engine é adicionar um rigid body nele. E para
criar um chão, basta importar as artes para dentro da Unity, criar um Tile Palette que vai permitir montar o seu chão e um Tile Map que vai deixar você pintar o chão nesse palette criado. E assim que você terminar de desenhar o chão do seu cenário, a física da Unity é ativada. E esse trecho aqui não está tão errado. A única coisa é que os componentes citados estão invertidos. O Tile Map vai criar uma grid para você e o Tile Palette é quem vai permitir você pintar o seu tile nessa grid criada. Agora que temos a física, vamos precisar criar o nosso personagem. E os passos serão bem parecidos com os que foram feitos para criar o chão. Você importará as artes do personagem arrastando para dentro da cena da Unity. E adicionará os componentes para que ele possa sofrer a ação da física, que aqui no caso é o nosso Box Collider. E também o Rigid Body para controlar as colisões que o seu personagem receberá no jogo. E as correções para esse trecho é que o Box Collider na verdade é um colisor. Ele que simula o corpo do seu personagem para se colidir com o ambiente. E já o responsável pela ação da física nesse corpo é o Rigid Body e não o Box Collider. E basicamente, galera, tudo que o seu personagem faz precisa ser programado por um script. Então o único fluxo lógico que funcionará é primeiro você referenciar os componentes do seu player nesse script. Box Collider para controlar a física, Rigid Body para as colisões, Animator para renderizar as imagens do seu personagem e o Sprite Render para ordenar os sprites de movimentação que você criou e transformá-los em uma animação fluida de fato. Sempre que você ouvir a frase "a única forma de se fazer algo é assim", desconfie. Em desenvolvimento de jogos existem inúmeras formas de se trabalhar e de criar as mecânicas do seu game. Algumas formas mais eficientes que outras, mas não existe isso de um único fluxo lógico funciona. Então isso é mentira, beleza, galera? Agora entrando já na parte da codificação do script, realmente você precisa referenciar os componentes que serão acessados ao longo do código. E aqui o Box Collider, como mencionado anteriormente, não controla a física, e sim ele é um colisor. Já o Rigid Body é quem controla a física. E o Animator gerencia as animações dos personagens, enquanto o Sprite Render é quem faz a renderização do sprite de fato na cena. Então para fazer o personagem andar, por exemplo, funciona basicamente assim. O script vai capturar os inputs de movimento dos controles que você configurou. E os valores capturados são 1, 0 ou -1. Sim, realmente esses valores são referentes à captura do input horizontal, mas na imagem está errado. O valor -1 é referente ao input da esquerda e o valor de 1 é referente ao input da direita. E esses valores vão servir unicamente para sinalizar para a Unity que o jogador está pressionando os botões direcionais do controle. E apenas esses valores já são suficientes para empurrar o Box Collider responsável pela física do personagem para uma direção. Assim que o personagem começar a se mover, a Unity acessa o componente Sprite Render e faz ser executado a animação correspondente ao movimento que o jogador está fazendo, que aqui no caso é andar. E quando o valor do input simplesmente for 0, essa lógica é parada automaticamente, fazendo com que o personagem fique em estado idle. Olha, sinceramente, quem trabalha com a Unity sem dúvidas adoraria que funcionasse fácil assim. Primeiro que o valor de 0 e 1 não é o suficiente para mover um objeto. É comum precisarmos criar uma variável, seja speed, seja jump force, enfim, e com essa variável multiplicar o valor recebido do input, e aí sim aplicar uma força suficiente no objeto para ele se mover. Mas a parte de a Unity ativar automaticamente a animação e desativar é uma bela furada. Toda essa parte você precisa codificar na unha. Existem inúmeras formas de se fazer, mas em resumo, assim que a função que move o objeto começa a ser lida, você precisa dar o comando para o Animator ativar a animação correspondente. Seja disparando um gatilho que vai executar a transição entre as animações, ou seja dando play direto na animação. Você precisa programar isso. E o mesmo serve para quando o jogador parar de se mover. Você também precisa dar o comando para trocar a animação para idle. Se ele pular, atacar, teletransportar, morrer, enfim, todas as animações precisam ser ativadas no momento certo através do script. Resumindo, essa parte não tem nada de automático como foi mencionado no vídeo. É tudo feito por você, campeão. Por mais que criar um jogo exige estudo constante, atualmente temos muito conteúdo que facilita esse processo de aprendizado e refinamento das suas habilidades. Por exemplo, você pode aprender a criar este jogo mesmo que você não saiba nada sobre programação e desenvolvimento de jogos, com o curso Start Game Dev, que é feito para você que quer entrar no mundo do desenvolvimento de games e aprender a criar o seu primeiro jogo de forma simples, rápida e principalmente da forma correta. E o mais impressionante é que esse curso está muito barato, galera. Atualmente, no momento de lançamento desse vídeo, ele está por menos de R$ 49,00, mas pode ser que em breve saia desse valor, então não perde tempo. Já clica no link aqui na descrição abaixo desse vídeo e comece hoje mesmo a criar o seu primeiro jogo. E só reforçando,
esse preço que eu mencionei está valendo no dia do lançamento desse vídeo em específico e pode mudar futuramente, a depender aí de quando você estiver assistindo esse vídeo. Espero de verdade que tenham curtido esse formato de vídeo em 2 etapas com a participação de vocês. Eu fico extremamente feliz quando vocês interagem aqui com o conteúdo, deixando dicas, sugestões e opiniões. E quero agradecer demais a todos que toparam o desafio de fazer uma correção para participar desse vídeo. Vocês são top demais, galera. Eu vou ficando por aqui, fique com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo.